Então, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de panorama bíblico. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula. Tivemos 2 semanas aí sem aula e hoje estamos retomando. Nossa última aula foi sobre os livros poéticos e de sabedoria. Finalizamos os 5 livros e hoje, os 5 livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Hoje nós vamos ver os profetas maiores, que fazem parte daquele nosso conjunto de livros da Bíblia, que são separados em 5, 12, 5, 5 e 12. 5 Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros, os 5 livros, os 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores e 5 profetas menores. Então hoje nós vamos dar continuidade e entrar nos profetas maiores. Bem, primeiramente, por que eles chamam profetas maiores? Não é por relevância ou algo do tipo, ou por importância, ou porque eram mais famosos, não eram, mas por causa do conteúdo dos seus livros. Eles escreveram mais do que os outros. Os profetas menores são aqueles últimos livros do Antigo Testamento que são bem pequenininhos, é até difícil achar às vezes, porque você passa uma página, às vezes já passou um livro, né? Então os profetas maiores estão antes e o conteúdo deles é maior. Inclusive Jeremias, ele é o maior livro da Bíblia, por sinal. Ele tem 52 capítulos. Então eles escreveram muita coisa, por isso eles são chamados de maiores. Então nós vamos tentar resumi-los aqui hoje, tá? E o primeiro deles, se vocês estiverem com a sua Bíblia, é importante vocês estarem com a sua Bíblia, o primeiro deles é o livro de Isaías. Depois do Cântico dos Cânticos, vem o profeta Isaías. E Isaías é um dos mais famosos dos profetas maiores. Por quê? Porque ele tem uma mensagem muito messiânica. Ele falou, ele profetizou muito sobre a vinda do Messias, sobre o servo sofredor. Essa foi uma expressão que ele usou, né? O servo sofredor. O estilo de escrita dele é muito em prosa e poesia, né? E ele fala sobre julgamento e restauração dos reinos de Judá e Israel, mas principalmente de Judá, né? Pelo período histórico que ele estava vivendo, ele escreveu o livro dele. Ele viveu, no período entre 792 e 681, ou seja, lembra daqueles números que a gente falou lá nos exílios? O Reino do Norte foi invadido em 722, o Reino do Sul em 586 e depois os persas dominam em 522. Então, ele viveu de 792 a 681, ou seja, ele viveu um pouco antes do exílio do Norte e pegou o período do exílio de 722 e foi até o ano 681 a.C. Ou seja, ele pegou antes e depois do reino do norte. E ele, Isaías, informa que a Síria estava montando um acampamento em Efraim no ano 735, no reinado de Acás, para tentar invadir Judá. Isso está relatado lá em Isaías 7. Ou seja, em 735, a Síria já estava montando um acampamento. Então o processo de invasão é um processo um pouco lento e o inimigo ele vai rodeando a cidade, vai fazendo alguns ataques. Às vezes ele faz um sítio, né? O que é um sítio? Eles sitiam a cidade, eles acampam em volta da cidade. Geralmente as cidades tinham muros, então eles fazem acampamento em volta da cidade e ficam lá de guarda, esperando as pessoas saírem para lutar ou elas morrerem de fome, ou uma oportunidade para eles invadirem. Seria como se alguém ficasse na porta do seu apartamento, né? Você não tem como pular a janela, não tem para onde você ir, e você ficasse ali, a pessoa ficasse ali dias e dias e você está acuado. Tá? Então isso era o sítio. E, geralmente, lembra daquele caso no período dos
dos reis, no período do reinado de Israel, dos reinos, né? Do reino dividido, se não me falha a memória. Eles estavam sitiados, a cidade de Jerusalém estava sitiada, e 2 leprosos estavam do lado de fora da cidade, porque eles não podiam entrar, e eles falaram o seguinte: bom, se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer de fome. Se a gente for lá no acampamento dos inimigos, a gente pode morrer também. Então a gente não tem nada a perder, vamos lá. E aí, quando eles vão lá, Deus faz com que o acampamento inimigo ouça barulhos de carros e cavalos e achem que está vindo um grande exército, eles fogem. E aí os leprosos vão lá, comem, avisam o povo vai lá e pega tudo que era do outro povo, que estava abandonado. Né? Então, porque ali estava um sítio. Né? Então isso era um sítio. E eu queria ler alguns trechos de Isaías com vocês. Primeiro, Isaías 7, versículo 13. Esse texto é interessante. Olha só o que diz. Isaías 7, 13. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Bem, o que a gente tem aqui? A gente tem uma profecia. E o que os estudiosos dizem? Tem um autor chamado Gordon Fee, ele escreveu um livro chamado Entendes o que lês? É um livro sensacional sobre interpretação bíblica, hermenêutica, exegese. E esse livro, vou mostrar para vocês aqui. Esse livro é sensacional. A gente já deu aula de interpretação bíblica aqui na igreja. Esse livro, ele vai mostrar o seguinte, a questão das profecias. O que ele fala? Se a gente pegar o contexto inicial, o contexto imediato aqui, isso aqui é uma profecia de um rei que iria se cumprir naquele momento, né? Iria nascer um filho de uma virgem daquele momento e ele iria se chamar Emanuel. Porém, vamos lá em Mateus 1, 23. Olha que interessante. Mateus 1, 23, olha o que Mateus escreve. Beleza. Então, olha só, gente, o que diz Mateus 1, 23. Mateus aqui está relatando estou no capítulo 2. Mateus aqui está relatando o nascimento de Jesus. E ele disse o seguinte, ele começa a relatar o nascimento de Jesus no versículo 18. Então ele fala, olha, o nascimento de Jesus foi assim, Maria estava prometida em casamento, mas antes que se unisse achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí ele vai relatando um monte de coisa, né? Que José abandonou ela, porque ele achou que ela tinha traído ele, mas depois apareceu um anjo em sonho para ele e falou, não fuja, esse filho é do Espírito Santo. E aí o verso 21 diz, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, olha só, Isaías profetizou algo no ano 700 a.C. Mateus entendeu que aquilo era uma profecia que apontava para a vinda de Jesus. Mas existe um contexto imediato ali. Ali, Isaías estava inserido num contexto, e ali ele estava falando do nascimento de um filho que viria nascer naquele momento histórico e que iria servir o Senhor naquele momento. Né? Ele viria da descendência de um rei e que iria servir a Deus naquele momento. Então, o que o Gordon Fee diz nesse livro? Que as profecias elas têm dupla aplicação. Então os críticos geralmente olham para isso e falam assim, não, isso está vendo? Isso não está falando de Jesus, isso está falando do rei, se eu não me engano é Acás, gente, eu não lembro direito o rei que... Aqui ó, no versículo 10 diz o seguinte,
Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Aí Isaías diz no verso 3 que iria, ou seja, aquilo ali, Isaías está falando para Acaz, né, para o rei Acaz. Então, há essa dupla aplicação. Todas as profecias têm a ver com um contexto imediato, então sempre que a gente estiver lendo a Bíblia, a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Porque para a gente entender a Bíblia, primeiro a gente tem que fazer a exegese. O que é isso? Esse livro também explica. Exegese é você entender o que o texto está dizendo no contexto original. Então, num contexto original, a gente deve entender que essa passagem está querendo dizer de alguém, de um filho que iria nascer de uma virgem naquele momento e que iria servir a Deus naquele contexto. Porém, a dupla aplicação é exatamente isso. Aquilo ali também, Deus usa o contexto daquela época e traz profecias que apontam para o futuro. E existem profecias que são menos claras, existem profecias que são mais claras. Nós vamos ver agora o próximo texto, que é Isaías 53. Então lembrem disso. Sempre que vocês lerem a Bíblia, se vocês acharem assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver com Jesus, mas lembre disso. Por exemplo, Mateus aplicou esse texto para o nascimento de Jesus. Então a Bíblia, ela se auto-interpreta. Então esse é um princípio de interpretação bíblica também. A gente tem que interpretar a Bíblia à luz do contexto original, à luz do contexto de toda a Bíblia, né? À luz, aí depois vem outros critérios, né? À luz da razão, à luz da ciência. Então esses são complementos, mas o principal é primeiro focar no contexto original, depois no contexto total da Bíblia. Por quê? A Bíblia também, gente, é uma revelação progressiva. Então Deus ele foi revelando ao ser humano coisas progressivamente. Então Abraão ele sabia menos de céu, inferno, de fim dos tempos, da vinda de Jesus. Ele sabia menos disso do que a gente. Por quê? Porque ele nasceu num tempo histórico que a revelação ainda estava muito no início. Eram como se fossem sombras. Tem um teólogo chamado Carlos Mester, ele diz o seguinte: todas as profecias do Antigo Testamento são como um rastilho de pólvora na areia, que é imperceptível, que se confunde com a terra, né? Imagina uma pólvora com a cor de uma terra, bem próximo da cor de uma terra. Isso é o rastilho de pólvora que ele fica camuflado, né? Junto com a terra. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desce com fogo, né, do céu, ele acende esse rastilho e isso começa a iluminar tudo que foi para trás. Essa analogia é sensacional. Por quê? Porque é exatamente isso. Os discípulos, os apóstolos, principalmente o livro de Mateus, que foi escrito para judeus, ele tem muita profecia, muito cumprimento de profecia, porque ele estava querendo mostrar para os judeus que Jesus era o Messias prometido por todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até os profetas. Então, esse rastilho de pólvora foi se iluminando na vida dos discípulos, na cabeça deles. Então, ao longo dos anos, eles foram escrever a Bíblia, eles começaram a escrever a Bíblia por volta de... Paulo começou a escrever as primeiras cartas por volta do ano 50 depois de Cristo, ou seja, 17 anos depois de Jesus morrer. Aí depois os discípulos começaram a escrever os evangelhos 60, 70, 80, 90 depois de Cristo. Então eles passaram décadas estudando, eles tiveram muito tempo para pensar nessas coisas, eles tiveram uma vida inteira pensando de tudo que eles estudaram durante a sua infância até aquele momento, correlacionando a vida de Jesus a tudo aquilo que eles conheciam. Então o Novo Testamento é fruto desse estudo aprofundado, dessa correlação do Antigo Testamento e do que estava acontecendo na vida de Jesus. Então isso é maravilhoso. E outro texto de Isaías, que aí esse é o mais claro, eu acho que esse é o mais claro de todos os profetas. Olha só para você ver, Isaías 53, esse texto é famoso. Eu vou ler do 1 ao 12, olha que interessante. Quem creu em nossa mensagem?
A quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém com quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido, atingido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Gente, esse texto tem maravilhas demais. É o tempo inteiro. Foi desprezado, rejeitado. Não é isso que Jesus sofreu? Ele foi cuspido. Ele sofreu, ele foi experimentado no sofrimento, no verso 3. Ele foi desprezado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi traspassado na cruz, né? Traspassaram o lado dele. Foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, né? Ele estava pagando o nosso preço. Ele foi oprimido, afligido, levado ao matadouro, ele não abriu a boca. Lembra quando Pilatos interroga Jesus, os sacerdotes? Ele não abre a boca. Por quê? Porque estava profetizado. Ele teve um julgamento opressivo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Ele foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, que era um homem rico. A Bíblia diz isso. Embora não tenha cometido nenhuma violência. Ele foi uma oferta pela culpa. Olha só, gente. Isso aqui é uma cristologia muito, muito avançada. Ele foi contado entre os transgressores. Ele morreu. Ele morreu entre dois ladrões, né? Ele foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Na cruz, Jesus ora pelas pessoas. Deus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, gente, esse texto, ele tem muitas passagens em que o Novo Testamento se cumpre. Né? A vida de Jesus se cumpre nessa profecia de Isaías 53. Então é maravilhoso, esse texto é maravilhoso. Depois você lê com calma e vai tentando identificar. Nas Bíblias de estudo, tem os textos onde se cumpre isso, né? Então é maravilhoso. Por isso que alguns estudiosos chegam a dizer que Jesus cumpriu eu não lembro o número exato, mas mais de 50 profecias com certeza foi.
Então existiam muitos detalhes no Antigo Testamento que Jesus cumpre à risca. E alguns livros de apologética vão tentar fazer uma análise de probabilidade. Bom, porque os críticos dizem que a gente pode cumprir algumas características ao acaso, né? A gente pode, né? Vamos supor, se existe uma profecia que vai nascer um homem de 1,70 m, branco, quantas pessoas de 1,70 m, branco, cabelo preto, não existem, né? Então eu poderia ser um candidato também. A questão é, o número de profecias que Jesus cumpre, a probabilidade disso ocorrer ao acaso, é um número assim, é um número de infinidade, né? Então, isso é a prova que ele é o Messias de fato, né? Prometido ao povo de Israel. O segundo profeta, dos profetas maiores, é o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele profetizou em Jerusalém entre o ano 626 e o ano 586. Ou seja, ele estava já bem depois da queda do Reino do Norte, em 722. Porém, ele estava próximo da queda do Reino do Sul, né? Então, ele pegou o período da queda do Reino do Sul. Foi um profeta posterior a, a Isaías. E essa imagem aqui, ó, dele quebrando um jarro, está lá já no início do livro, quando Deus chama ele e ele quebra esse jarro na frente das pessoas e começa a falar para elas o seguinte: olha, é isso que vai acontecer com Judá. Ela vai ser despedaçada. Então, os profetas naquela época, eles tinham muito essa questão de fazer algo visual para mostrar o que iria acontecer. Isso no Novo Testamento também a gente tem. Lembra que Paulo, quando ele estava próximo da morte, um homem pega o cinto dele, amarra as mãos e fala assim: olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto, ele será preso. Então os profetas naquela época, eles tinham muito isso de encenar. Isaías, gente, a Bíblia diz no livro de Isaías que ele andou nu. O termo ali nu não quer dizer uma nudez total, mas para o judeu, por exemplo, eles usavam túnica, eles tinham a capa. Então a nudez lá é diferente da nudez hoje, né? Mas aí divergem alguns estudiosos. Uns acham que ele estava totalmente nu, por causa da literalidade da palavra. Outros acham que ele estava com as nádegas de fora, ou só com uma roupa de só com a roupa como se fosse um pijama, né? O nosso pijama. Ninguém sai na rua de pijama. Alguns saem, né? Mas às vezes até pior. Naquela época não era comum. Então, eles faziam isso porque eles estavam mostrando para o povo o que iria acontecer com a nação de Israel. Então essa era a ideia deles. Então Jeremias nesse momento ele faz isso. Ele quebra esse jarro e mostra para as pessoas que o que iria acontecer, né? Então o livro de Jeremias ele vivencia a invasão da Babilônia. E o interessante é que ele tinha o temperamento temeroso. No versículo 1, no capítulo 1, que é o chamado de Jeremias, começa a dizer que Deus chamou ele antes dele nascer e designou ele para profeta entre as nações, no verso 5. E aí no verso 6 ele diz o seguinte: ah, soberano, tipo Moisés, né? Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então, ele tinha um temperamento muito temeroso inicialmente, melancólico, nós vamos ver também por quê, né? E aí Deus responde a ele: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Deus é bem incisivo, né? Deus não teve muita paciência que nós entendemos como paciência hoje, né? Não, tal. Mas Deus já foi direto: olha, não diga que você é jovem. A quem eu disser que você vai, você irá. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E aí Deus estende a mão, toca na boca dele e diz: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. E aí vai relatando do chamado de Jeremias. E aí depois que vem essa imagem, né?
Olha quem chegou, gente. Oi. Tabitinha de papai. Gente, desculpa. Mas esses dias eu tava editando os vídeos, eu falei, nossa, tem vários momentos que eu tenho que editar. E aí eu pensei, eu vou trancar a porta pra Tata não entrar. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, nossa, ela vai se sentir rejeitada. E aí eu falei, melhor editar mais uma parte do vídeo e acolhê-la, né? Enfim. E aí, gente, irmãos, então ele tinha esse temperamento temeroso como Moisés. Não, eu não sei falar, eu não sou capaz. Então aqui a gente já começa a se identificar com eles, né? Isso é interessante também. A Bíblia é um livro. Esse é o ponto mais maravilhoso da Bíblia, gente. Guarda isso. A Bíblia não é um livro que caiu do céu. Isso é o mais importante. Por quê? Porque se a Bíblia fosse um livro que caiu do céu, escrita diretamente por Deus, de forma perfeita, do mundo ideal, a gente não iria se identificar. Mas Deus, né, como eu já falei em algum momento, ele usa o princípio da acomodação. Ele se acomoda ao ser humano, né? Ele se esvazia, ele usa a linguagem humana, ele usa pessoas comuns, ele capacita as pessoas comuns, porém mais fiéis, né? Então Deus, ele tem até um jargão. Deus, não ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então o principal que nós precisamos é fidelidade. E aí a capacitação vem, né? Quem é fiel, Deus capacita. E a gente vê isso. Os homens eram como a gente, medrosos, falhos, pecadores, não sabiam falar direito, enfim. E Deus usou eles. Então significa que Ele pode usar a gente também, né? E além da sua temerosidade, ele foi bem corajoso em alguns momentos também. Olha o que ele disse em Jeremias 12:1. Olha, ele começa a se queixar, né? Por isso que eu falei do seu temperamento também melancólico, porque ele se queixava, ele lamentava muito, né? Inclusive o próximo livro é as Lamentações de Jeremias, ou seja, são os lamentos dele, né? Mas olha o que ele disse em Jeremias 12:1. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantastes e eles criaram raízes, cresceram e dão frutos. Então ele começa a, a questionar Deus. Olha isso. Ele começa a questionar a justiça de Deus. Como assim, Deus? Né? Ele estava vivendo já num momento em que o cerco estava se fechando para Jerusalém, os babilônicos estavam já se aproximando, e aí ele começa a perguntar: como assim, Deus? E aí Deus começa a responder ele a partir do verso 8. Bem parecido com o que aconteceu com Jó, né? Mas então isso mostra pra gente o seguinte: temos que ser como eles. A gente não tem que encenar diante de Deus. Deus conhece o nosso coração. Não adianta a gente encenar. Se a gente está com raiva, se a gente está bravo com Deus, não adianta a gente fingir que está tudo bem. Deus conhece o nosso coração. Então põe isso para fora, conversa com Ele como um pai. Oh Deus, eu não estou aceitando essa situação. Eu estou triste. Por que isso aconteceu? Como assim? Então isso não é negar a fé. Isso, na verdade, para mim, é um indício de maturidade espiritual, né? Ser como Jeremias fez, fazer como Jeremias fez, né? Olha só, no verso 20, no capítulo 20, olha o que ele falou, 27, 20, versículo 7. Senhor, tu me enganastes, eu fui enganado, fostes mais forte do que eu, e eu fostes mais forte do que eu e prevalecestes. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Por quê? A palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Por quê? Porque ele começou a profetizar que o reino do sul ia cair e o povo começou a zombar dele. Por quê, gente? A gente não quer ouvir notícia ruim, né?
A gente só quer ouvir que vai estar tudo certo, só vai melhorar, né? Tinha um pastor que falava assim, eu fazia parte do ministério de jovens lá, nessa igreja, e ele falava assim, só vai melhorar. O jargão dele era o seguinte, só vai melhorar, só vai melhorar. Só que a gente olha para a Bíblia e vê que só vai piorar, né? No fim dos tempos, os homens serão arrogantes, ou soberbos, avarentos, mais amantes de si mesmo, dos prazeres do que de Deus. Então, assim, quando o anticristo chegar, gente, quando ele se revelar, só vai piorar. Então, Jeremias enfrentou isso. Ele foi profetizar o que era a verdade que iria acontecer e ele foi humilhado por isso, né, zombado. E ele diz que Deus enganou ele. Olha que intimidade, né? Isso é muito interessante. Mas como eu já disse em outras aulas, há uma diferença em você duvidar da fé e você ter dúvidas na fé. Duvidar da fé é aquela pessoa que é o arrogante, né? Não, eu só acredito se Deus se revelar a mim. Se alguém fizer um milagre, mostrar uma prova empírica de algo que aconteceu, eu acredito. É a pessoa que toma a decisão de duvidar. Por quê? Porque ela quer se proteger, né? Ela não quer entregar sua vida, ela não quer perder o controle, ela não quer negar a si mesma. Agora, a dúvida na fé é totalmente sadia. Todo mundo que é honesto, em algum momento passa por essas dúvidas, né? Qualquer dúvida. Então Jeremias passou isso. Deus, o Senhor me enganou. Como assim? O Senhor falou que ia estar comigo lá, né, no chamado dele, e agora eu estou zombado, estou sendo ridicularizado. Só que aí Deus, com muita paciência, começa a explicar para ele e começa a explicar para a gente também, né? O fato de eu estar com você não significa que você não vai sofrer, meu filho. A questão é que eu vou estar com você no sofrimento. Por quê? Porque tem coisas que a gente só aprende no sofrimento, por causa da queda, né? Infelizmente. Então não adianta fazer teatro, gente. Deus já conhece o nosso coração. A gente tem que ser sincero com Deus, com temor e humildade. E reconhecer o seguinte também: se não tivermos resposta, a gente é limitado, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que somos limitados para entender o todo, porque Deus tomou certa atitude, que eu não entendo agora, não faz sentido para mim, mas eu sou uma formiguinha no meio de uma floresta, tentando entender por que uma folha caiu na minha casa, derrubou minha casa, meu ninho, meu formigueiro, e existem milhões de coisas ocorrendo na floresta, e aquela folha precisava cair por causa do todo, e eu achando que Deus errou, né? Então a gente tem que ser humilde para reconhecer isso, né? Então esse é o livro do profeta Jeremias. O próximo é As Lamentações de Jeremias. Ele escreve o seu livro e escreve outro de Lamentações. E as Lamentações é o quê? Peraí, passei uma a mais aqui. É lamentando a destruição de Jerusalém pela Babilônia. Então ele escreveu um livro só de lamentação. Isso era muito comum no Antigo Oriente. Várias outras tradições tinham seus livros de lamentação, olha só. Tinha um livro de lamentação pela destruição de Sumer, de Ur dos caldeus, lamentação pela destruição de Nippur. Então, esses povos sumérios também tinham seus livros de lamentação. É uma forma de você se consolar, né? É uma forma de você se consolar. E o povo de Israel também escreveu o seu livro de lamentação. Gente, meu mouse está sumindo, não estou entendendo por que esse mouse está sumindo. Mas enfim. E o caráter desse livro é totalmente poético, né? Porque são lamentações, geralmente eram canções que eles cantavam durante peregrinação, né? Durante as peregrinações. E contém... Por quê? Uma outra característica do livro. Todos os capítulos contêm 22 versículos. Olha que interessante, né? Então eles faziam um poema que era belo também à vista, não só ao ouvido. Então todos os capítulos têm 22 versículos, exceto o capítulo 3,
que tem 66, é 3 vezes, né? O 22. Por quê? 22 letras hebraicas. Então eles tentaram fazer, talvez no original, a primeira letra, igual tem no Salmo 19, né? As letras aramaico, Aleph, Bet, Gimel, e cada salmo, cada porção do Salmo 119 tem uma inicial da letra aramaica. Aqui talvez as primeiras letras começavam com a letra do hebraico, né? Eles usavam muito isso. Então, isso era muito comum. E eles costumavam ler esses livros em voz alta no dia em que provavelmente o templo de Salomão foi invadido, né, pela Babilônia e foi destruído. Então todo ano, nesse dia, eles liam esse livro em voz alta para lamentar a destruição de Jerusalém, né? Então muito legal isso. O próximo livro, gente, que é o quarto, é o Ezequiel, que também é um livro. Deixa eu ver se é o Ezequiel ou se é o Jeremias. Não, é Jeremias mesmo, que era o maior. O Isaías tem mais capítulos, mas em conteúdo Jeremias é maior. O Isaías tem 66. O Ezequiel, gente, ele profetizou no período do exílio da Babilônia. Ele profetizou por volta do ano 593 até o ano 571. Ou seja, ele pegou um pouquinho antes do exílio, né, que é 586, e foi até o ano 571. E a sua mensagem principal era mostrar o povo que aquilo que estava acontecendo e o que viria, né? Então a maioria dos profetas, eles profetizavam ou que aquela nação iria cair, né? Seja o reino do norte ou o reino do sul, ou se ele era um profeta durante o exílio, ele queria consolar o povo, ou ele queria falar, tá vendo? Isso aconteceu por causa dos pecados seus, então arrependam. Ou eles profetizaram depois do exílio, né? No caso de alguns profetas pós-exílicos, que era falando, tentando trazer uma perspectiva para o futuro, né? Olha, isso já aconteceu, agora o que a gente tem que fazer para melhorar no futuro? Então, o livro de Ezequiel, ele é dividido em 3 partes principais. Do capítulo 1 ao 24, é uma palavra de juízo ao povo de Judá. Do 25 ao 32, uma palavra de juízo para várias nações, porque Deus também é soberano, ele governa o mundo inteiro. Então ele usava os profetas para alertar outras nações também dos seus pecados, por amor a elas, né? E por fim, do 33 ao 48, é uma palavra de esperança aos judeus. Tá vendo? Assim, tem sempre todos os profetas maiores, segundo os estudiosos, têm essa característica. Ele exorta e ele traz esperança no final também. E também no meio, exortações a outras nações, né? E um ponto interessante da vida de Ezequiel, gente, é que ele tinha uma vida como uma mensagem profética. Isso era muito comum também. Lembra de Josué? Teve um profeta que Deus falou com ele: toma a adúltera e casa. Toma a mulher adúltera e casa com ela. Se não me engano, é Josué. Por quê? Porque Deus estava querendo falar o seguinte: Deus queria que Josué ilustrasse o que Deus estava fazendo com Israel. A vida dos profetas era uma vida profética. Olha que interessante. Tudo que acontecia na vida deles, ou grande parte, ou em alguns momentos específicos, Deus queria mostrar a relação dele com Israel. Então Deus queria mostrar para Israel que ele acolheria ela, mesmo ela sendo uma adúltera. Porque ela tinha adorado outros deuses e adulterado, porque ele era o marido dela. Então, quando Israel adora outros deuses, Deus usa essa linguagem: você está adulterando. Então, Josué, pega a mulher adúltera, casa com ela, que você vai ser uma profecia para o povo de Israel. O mesmo aconteceu com Ezequiel. Deus, lá no capítulo 24, Deus fala com Ezequiel
que a esposa dele iria morrer. Mas Deus fala o seguinte, olha, mas você não vai pranteá-la, você não vai chorar por ela. Por quê? Porque isso vai ser um sinal para Judá, que também eles vão perder algo que eles amam muito daqui a pouquinho. Eles vão ser invadidos e vão perder a sua cidade amada, o tempo que eles amavam, né? Então a vida de Ezequiel foi usada para ser um farol, para anunciar coisas de Deus, dos céus, né? Então isso é maravilhoso. E assim tem que ser a nossa vida, né? A nossa vida tem que ser assim. A nossa vida tem que ser uma chama acesa, em vários sentidos, não só na questão moral, de sermos santos, mas a gente tem que tentar viver uma vida profética, ou seja, a forma como o ato da gente ter filhos aponta para a filiação de Deus com o ser humano, a forma como o casamento, Paulo fala que o casamento é exatamente uma encenação do que Cristo fez pela igreja. Então eu trato minha esposa, eu amo ela de forma sacrificial para eu mostrar para as pessoas o que é o sacrifício de Jesus pelo mundo. E a minha esposa deve submeter a mim para mostrar para o mundo o que é a submissão da igreja por Cristo. Então, a nossa vida é uma vida profética. Então, a nossa vida não é nossa, né? Nós temos que entregar ela para Deus exatamente para ser um cooperador de Deus, como Paulo fala em 1 Coríntios 2:9, né? De Deus nós somos cooperadores. E a vida de Ezequiel foi assim. Outro profeta foi o profeta Daniel. Esse é o último. E o profeta Daniel foi um profeta que viveu no período do exílio. Ele foi, inclusive, para a Babilônia. O livro começa dizendo que ele era um dos exilados. No terceiro ano do reinado Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Lembra o termo que eu falei? O Senhor Aí no verso 6, entre esses exilados, né, ele vai falando aqui dos que levou alguns jovens para a Babilônia, entre esses exilados estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então Daniel foi exilado, gente. Então olha o nível de sofrimento que Daniel enfrentou. E a grande característica do seu livro é mostrar o caráter e a fidelidade dele pelo fato de não negar o Deus verdadeiro, mesmo em meio à ameaça de morte. Então lá no capítulo 3, antes disso ele já arriscou, né? Porque eles começam a mostrar, a oferecer a comida do palácio e ele fala o seguinte, não, o texto diz, em 1:8, diz que ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ou seja, ele tomou uma decisão radical, ele poderia morrer, mas ele decidiu o seguinte, mais vale morrer com Deus do que viver poucos anos aqui nessa terra e perder minha alma. Então, ele decidiu não comer as iguarias do rei e aí começou a comer, pediu para dar só vegetais para ele, né? Daí que vem aquele jejum de Daniel, que é comer só vegetais e água. E lá no capítulo 3, verso 28, ele também enfrenta mais uma vez a ameaça de morte. Disse então Nabucodonosor, eles foram jogados esse é o evento aqui da estátua de ouro, né? Nabucodonosor faz uma estátua, eles não se dobram diante delas, como todo mundo da sua época, ou seja, eles tiveram coragem e fé e caráter para servir a Deus e não a sua cultura, onde eles estavam inseridos. E, querendo ou não, gente, o mundo basicamente, Apocalipse vai chamar tudo que é corrompido de Babilônia, porque lá era uma podridão moral. Então, ele não se dobra, é jogado na fornalha e Deus o livra, né? Nem os seus cabelos foram chamuscados. E o grande tema do livro de Daniel é a soberania de Deus, que domina sobre os reinos dos homens, né? Ele fala isso no capítulo 5. Mostra como ele domina o rei da Babilônia, ou seja, mesmo na nação ímpia, o rei dela está totalmente cativo
à vontade de Deus, né? Isso mostra a soberania de Deus. E o gênero literário, gente, de Daniel é principalmente narrativas históricas, do capítulo 1 a 6, e do 7 em diante, é um gênero apocalíptico. Ele começa a trazer profecias muito interessantes também sobre o fim dos tempos. Ele traz uma profecia, uma das mais famosas, é aquela profecia da grande estátua, em que a cabeça da estátua era, eu não lembro a ordem, mas a cabeça acho que era de ouro, o tronco de prata, aqui ó, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. E o que ele está profetizando aqui? Reinos e períodos que ele estava vivendo naquele período da cabeça de ouro, que era a Babilônia, que dominava. Depois viria os medo-persas, que eram um pouco mais fracos, né? Por isso o peito de prata. Depois viria o leopardo, a Grécia, porque em outra profecia ele usa figuras de animais também, que é tudo correlacionado. Viria o período grego, com o ventre de bronze, e as pernas de ferro seria Roma. E aí a pedrinha que bate no pé é o Evangelho, né? Jesus. Então, uma profecia muito, muito interessante também. E o fato que me chama a atenção nele, é o que eu já falei, é exatamente essa decisão que ele tomou, de não se corromper. E ele era jovem, viu, gente? Como a maioria de vocês, né? Eu e a Simone já estamos somos um jovem adulto, mas a maioria de vocês que são jovens, se inspirem em Daniel. Esqueçam esses heróis de Marvel, de Hollywood. Esses são homens ruins, fracos, não são referências para nós. São mulheres ruins, principalmente esses novos filmes que estão vindo com uma linguagem muito feminista. Percebam agora, todos os filmes existem mulheres que governam, que ganham, que são heroínas, e homens bobos, homens fracos. Por que essa tendência feminista, né, para tentar reverter o que elas chamam de patriarcado, de opressão e tal, que existe em alguns níveis, óbvio, mas o que elas querem derrubar são princípios eternos, né, de liderança masculina, por exemplo. E isso é Deus que instituiu, né, não foi a gente. A gente tem que combater o excesso de opressão e não o formato de sociedade, de ordem no casamento, na igreja, que Deus instituiu, né? E então esses são os 5 livros, gente, dos profetas maiores. E na próxima semana a gente já vai entrar nos últimos, que são os profetas menores, os 12 livros dos profetas menores, tá bom? Eu aguardo vocês. Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês e que a vida dos profetas fale muito com vocês. Vocês tenham a coragem e a santidade de Daniel e a vida seja uma vida devotada a Deus, como a vida de Ezequiel, tá bom? Fiquem com Deus.